No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito na atualidade. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e confiram lá os conteúdos que nós temos na área da política, do entretenimento, da economia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje é Cárcere e Capitalismo, análise jusfilosófica crítica do sistema penal. E eu recebo a professora Roberta Ibanez. Roberta, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade. E eu queria inicialmente, o tema de hoje é Cárcere e Capitalismo, não é? Análise jusfilosófica crítica do sistema penal. É um artigo escrito por ti, que está aqui, consubstanciado num livro. Eu queria que você falasse um pouco do projeto. Claro, com certeza. Na verdade, esse tema foi o meu tema de pesquisa do mestrado. Então, eu fiz a minha dissertação buscando essa origem do sistema penal, né, no Estado capitalista. E vai ser lançado um livro agora, dia 29, Direito em Foco 2, em que eu escrevi esse artigo, então, baseado nessa minha pesquisa de mestrado, né, que é um livro bem interessante, com diversos artigos voltados para a perspectiva mais crítica do direito, né? Então, uma análise mais profunda. E aí eu escrevi especialmente, então, para o livro. Ah, que interessante. E como é que se dá, qual que é a relação entre capitalismo, Estado e sistema penal? Então, o meu trabalho começa falando ali na transição do feudalismo para o capitalismo, né? Na verdade, quando a gente teve essa mudança de paradigma, né? A gente começa a falar na formação do capitalismo, e aí uma consequência direta, a formação do Estado, né? O capitalismo depende dessa estrutura estatal para se consolidar como modo de produção mesmo, né? Porque no capitalismo a própria exploração do trabalho é garantida pelo Estado, né? Então a relação de trabalho é garantida por meio do Estado. Então, a partir dessa quebra de paradigma, eu preciso também de um novo sistema penal. Então, se a gente pegar lá no feudalismo, o sistema penal que vigorava era principalmente o suplício, né? O Foucault vai falar bastante disso lá no Vigiar e Punir. Então, a ideia de crime no sistema feudal ele era bem diferente, né? Como era um sistema muito teocrático, o crime era visto como uma ofensa a Deus. Então, a ideia de expiação desse crime, desse pecado, né, tinha que ser por meio do suplício. Então, um espetáculo público, né, em que esse delinquente seria expiado do seu pecado, né? E como o soberano era um representante de Deus na terra, então o crime também era uma ofensa ao soberano. Então, por isso, precisava daquele espetáculo público, né, em que o soberano também demonstrava a força dele, né? Quando eu passo a ter a ideia de um Estado formado, um Estado de direito, né? Então formado com regras jurídicas, em que o trabalho passa a ser medido pelo tempo, né? Diferente lá da ideia que se tinha no sistema feudal, de camponeses, né? Que lá era um trabalho por produção, né? No capitalismo a gente passa a ter o trabalho humano medido pelo tempo. E dentro dessa ideia, né, quando eu falo no Estado, então, como regulador dessa relação de trabalho, eu preciso que todos os indivíduos sejam alçados ao sujeito de direito, né? Porque afinal eu preciso assinar um contrato de trabalho. Só o sujeito de direito que pode assinar contrato, né? Então surge esse conceito, né? Eu até falo no artigo, o mote da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu preciso dessa liberdade para contratar, para eu vender a minha força de trabalho, e eu preciso dessa igualdade formal para que eu possa assinar um contrato de trabalho, né? Então essa própria lógica de exploração do trabalho no sistema capitalista, valoriza muito a liberdade e o tempo. Então, esse conceito, então, de eu ter uma pena de perda de liberdade começa a se formar, porque a liberdade é muito importante e o tempo, né? O tempo é dinheiro, né? Bem isso, a gente ganha por produção, né? Então, eu ter a minha liberdade cerceada por um quantum de tempo passa a ser visto como uma pena autônoma. Até então, no feudalismo, tinham algumas experiências de enclausuramento na igreja, principalmente, né? Mas a ideia era diferente, era sempre com essa ideia de levar o indivíduo a se arrepender. Então, afastar do seio social, né, deixá-lo enclausurado, pelo quanto de tempo fosse necessário até que ele se arrependesse. Então, não tinha a ideia de uma pena privativa de liberdade como pena autônoma, né? Então, a pena é efetivamente essa privação da liberdade. Isso se forma no capitalismo. Então, essa é a primeira relação, né, para eu ter o cárcere como a pena por excelência no capitalismo, seria essa. Eu entendo no sistema capitalista que a liberdade é essencial e o tempo
é importante. Então, começa a se formar esse conceito. É justamente dessa regulação entre liberdade e tempo, é que você tem a pena padrão do capitalismo, é o cárcere. Exato. Eu consigo conceber como pena autônoma uma privação de liberdade por um quanto determinado de tempo. Né? Correto. E qual foi a função do sistema penal na transição do feudalismo para o capitalismo? Então, no final do feudalismo, quando o sistema começa a entrar em crise, a gente começa a observar, num primeiro momento, lá a partir do começo do século XV, um êxodo muito grande dos camponeses das terras. Né? Então, começa um processo de uma maior mecanização no campo e também muita exploração de ovelha, né, de lã. Então, aquelas terras que antes eram produtivas começam a ser usadas para a criação de ovelha. E aí, com isso, muitos camponeses... e por quê, né, começam a ser usadas para a criação de ovelha? Porque as fábricas manufatureiras estavam começando a se desenvolver na Inglaterra. Então, com isso, eu preciso de mais matéria-prima, mais lã, né? E aí tem uma relação direta lá no campo. Então, eu preciso de mais campo para criar ovelha e não para produzir alimentos, né? Então, a partir do século XV, a gente começa a ver um êxodo muito grande de trabalhadores para as cidades, daqueles antigos camponeses, né? E, claro, eu tinha já as primeiras experiências de manufatura, né, na Inglaterra, mas ainda eram muito rudimentares. Então, aquele grande contingente que chega nas cidades não é absorvido, né? Primeiro que eu preciso de uma mão de obra mais especializada na fábrica, que não se tem até esse momento. E segundo que não tem tanta mão de obra para aquele contingente grande, né, que vem para a cidade. Então, o índice de desabrigados, de mendigos na Europa, no final do século XV, dispara. Ele começa a crescer? Não, ele dispara, né? Você tem uma massa muito grande ali de... Uma massa gigantesca, marginalizada, que não tem mais casa, né? Porque no feudalismo ele morava lá na terra, que ele produzia, então não tem mais casa, não tem emprego, começa a mendigar mesmo, morar na rua, né? E a partir daí, o sistema penal vai ter, então, uma ferramenta, vai ser uma ferramenta muito importante, porque a Europa começa a criar leis contra o que eles chamavam de vagabundagem. Então, essa mendicância, né, que os camponeses foram forçados, né, a ter, na verdade, que eles foram expulsos lá dos campos, né, as leis europeias passam a tratar como vagabundagem. E aí, então isso por um lado, né, acaba forçando essas pessoas a tentarem se especializar e se submeter aí a condições péssimas de trabalho, né, porque passa a ser crime, vira precarização para que ele não ficasse naquela situação de vagabundagem. Exatamente. Então eu criminalizo a mendicância, né, e aí com isso, claro, precarizo, né, a relação de trabalho. E aí, o que começa a acontecer, eles têm uma ideia muito boa, na verdade, né, lá no final do século XVI, começo do século XVII, que são as casas de correção. Então, isso só não adianta, essas leis contra a vagabundagem, porque, como eu falei, era um contingente muito grande. Então, por mais que a pessoa quisesse se vender, né, a qualquer preço para o mercado, né, de trabalho, para uma fábrica, ela não conseguia oportunidade, né? Então, muitos encarceramentos começam a ocorrer. E aí, eles começam, a partir do século XVI e XVII, a Inglaterra vai começar a desenvolver as casas de correção. Então, o modelo que a pessoa entra, né, ela vai ficar presa ali, recolhida, como um cárcere, mas ela vai ter todo um treinamento para essa nova função de proletário. Então, dentro das casas de correção existiam trabalhos forçados, né, em manufatura. Então, aquele preso era treinado a essa função que ele ia desenvolver depois lá fora, né? Então, é bem interessante. Então, teve esse papel muito importante de formação desse proletariado especializado, né, que até então não existia, eram os camponeses. Então, as casas de correção vieram para suprir, na verdade, essa situação de qualificação de mão de obra, vai? Sim, serviram, exatamente, tiveram muito essa finalidade também. Até porque, como não tinha mão de obra especializada, né, existia uma ameaça ao valor, né, do trabalho, da remuneração, né, que o valor da remuneração ficasse muito elevado. Então, as casas de correção conseguiam levar esse equilíbrio, porque eu tinha o trabalho forçado, as empresas contratavam esse trabalho dos presos, né, a custos mais baixos, e isso acabava também nivelando os salários dos trabalhadores livres. Então, perfeito. Muito interessante. Roberta, nós vamos a um breve intervalo e já voltaremos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saiam daí.
Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto. Vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão, e todos esses fatores eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então ficar bem atento, porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos, ele é um atendimento especializado. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva, ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar, ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade, entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com a professora Roberta Ibanez e o tema Cárcere e Capitalismo, análise jusfilosófica crítica do sistema penal. Roberta, por que após a Revolução Industrial surge a ideia de um sistema penal meramente punitivo? Então, a gente estava trabalhando essa ideia da relação de trabalho, né, com as casas de correção. As casas de correção. Então, nesse primeiro momento, as casas de correção têm essa função de ajudar na formação do proletariado e na regulação de salários. Mas o que vai acontecer? Pós-Revolução Industrial, começa a acontecer o movimento inverso. Então, começa a ter, na verdade, uma necessidade menor de mão de obra, né? E aí, de novo, começa a ter um excesso de mão de obra.
mas eu não tenho mais aquela deficiência, né? Porque eu comentei com você agora há pouco que no início, lá no século XV, quando os camponeses começam a ir para as cidades, também existe essa questão de eu ter um excesso de contingente. Mas eu não tenho ainda profissionais qualificados, especializados, né? Pós-revolução industrial, eu já tenho profissionais especializados, então a gente tem que lembrar aí que estou falando aí de 2 séculos, quase 3 séculos depois, né? Então eu já tenho um proletariado. Essa transição, você já tem um proletariado e você agora tem as máquinas, na verdade, a questão da produtividade, que presumo que surja com todo dentro desse contexto, né? Exatamente, a ideia de ter uma produtividade muito maior com menos efetivo, né? Só que não se tem mais a preocupação de formar mão de obra qualificada. Então o único problema passa a ser o quê? Esse excesso. Eu tenho até, inclusive, um excesso de mão de obra qualificada, né? Ah, perfeito. Mas mesmo assim a indústria não vai conseguir absorver, porque agora precisa de menos pessoas fazendo o trabalho das máquinas, né? Precisa, na verdade, de uma pessoa só para operar a máquina. Então, o cárcere, ele não precisa mais ter aquela função de treinar, né? De ensinar esse trabalho forçado dentro lá da casa de correção e tudo mais, né? Ele começa a ganhar uma função meramente terrorista. Então, eu preciso, na verdade, criar na população esse terror do cárcere, né? Tanto é que o Horkheimer, por exemplo, né, que eram filósofos lá da Escola de Frankfurt, vão falar que é essencial que numa sociedade o cárcere seja pior que a pior condição de vida daquela sociedade. Então não é à toa, né, quando a gente fala o problema do cárcere no Brasil, aquelas condições precárias. Você precisa ter medo do cárcere. Exatamente. Então isso não é uma falência do cárcere. Na verdade, ele é para ser assim mesmo. Precário, terrível, para que você tenha esse pavor. Nossa, eu não quero nunca ser preso, né, pelo amor de Deus. E a gente vai vendo, desde a Revolução Industrial, né, e aí cada vez mais pós as crises que a gente teve, né, lá no começo do século XX, com o craque da Bolsa, e depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, essa ideia, esse conceito cada vez mais bem formado do cárcere como punição mesmo, com essa visão meramente terrorista, né? E hoje, mais atualmente, a gente fala até no controle dessa massa marginalizada. Então, o papel do sistema penal hoje em dia seria principalmente esse controle da massa marginalizada, né? Não mais essa questão aí de regulação de salário, de formação de proletariado, né? Que afinal agora a gente já tem um capitalismo muito consolidado, as instituições estatais também muito arraigadas, né? Então, o sistema penal assume esse outro papel, né? Essa outra função. E tem um ponto importante que eu esqueci de comentar, Marcelo, que a criminalidade, né, ela também cria a luta antissediciosa, que a gente chama, que é isso, o proletário contra o próprio proletário. Né? Então, pessoa lá da mesma classe social, ambos trabalhadores, mas não se identificam, porque um entende que é trabalhador e ele não vai se misturar com um criminoso. Né? Isso é muito fácil da gente notar quando a gente conversa com pessoas mais humildes, né? A gente escuta muito isso. Eu também não tive oportunidade, a vida foi difícil, mas eu não fui pro crime, né? Sim. Então cria esse enraizado conflito. Na cultura esse conflito. Exatamente. E aí, enquanto o proletário está brigando com o proletário, né? Trabalhador com o trabalhador, ninguém está brigando com o patrão, né? Então, interessa bastante também. E é possível a gente traçar uma relação entre mercado de trabalho, criminalidade e a pena? Sim, com certeza. O Dario Melosti é um jurista bastante importante italiano, professor lá da Universidade de Bolonha. E ele estudou bastante essa questão, né, a relação do mercado de trabalho com a pena. E aí, o que ele observou, aí com base até em Horkheimer, que foram os primeiros a falar dessa questão, né? Quando eu tenho um excesso de mão de obra, né, que é a situação que a gente tem hoje, né? Nesse mundo globalizado. Sim. Então, preciso de mecanismos para gerir essa grande massa marginalizada. A tendência é que as penas fiquem mais severas, né? E a sociedade cobre uma punição maior. Né? E ao passo, quando eu tenho um estado de bem-estar social, né? Um momento ali de maior equilíbrio, em que eu tenho uma mão de obra, não existe tanto excesso de mão de obra, né? A tendência é a oposta, que as penas fiquem mais brandas, né? Que pense-se mais em penas alternativas, né? Inclusive, se a gente pegar a experiência na Europa, durante o estado de bem-estar social, foi bem nesse sentido, né? Então, começa a pensar
em alternativas ao cárcere e tudo mais. Uma cultura para fim de ressocialização. Sim, exatamente. Aí muda um pouco o contexto, eu vou me preocupar com ressocialização, humanização das penas, né? E não essa visão que nós temos de que a pena é apenas castigo, né? Exatamente. Para punir é para castigar. Exatamente. Eu consigo pensar em ressocialização, né? Agora, nesse momento que a gente vive, inclusive na Europa, né, que já teve aí a falência desse estado de bem-estar social, a tendência que a gente tem observado é exatamente essa, né? De novo, penas mais severas, a população muitas vezes clamando aí por redução da maioridade penal, pena de morte, né? E o que é interessante que esses autores colocam a relação é com o mercado de trabalho e economia. Eu não vejo uma relação com o aumento de criminalidade. Então, quando eu falo em penas mais severas, isso é fácil quando a gente começa a pesquisar sobre o tema, já que muitas vezes a discussão não está atrelada a um aumento na criminalidade. É alguma questão econômica, né, ou relacionada a questões de mercado de trabalho que vão impulsionar essa ideia de penas mais severas. É muito interessante, isso foge bem da ideia que a gente tem, né, do senso comum que se tem sobre isso, né? Sim. E por que o crime é importante para o capitalismo, na tua visão, Roberto? Então, o Marx, inclusive, tem uma passagem que ele fala isso, né? Que o crime é importante porque ele vai forçar uma maior especialização do sistema. Então, se a gente pensar, né, na sociedade atual, o crime, ele move toda uma estrutura, né? Então, desde ali da polícia, né, até o próprio sistema penal, né? Então, promotores, juízes, advogados de defesa, né? Todo um leque de profissionais, uma estrutura envolvida. E depois a própria estrutura do cárcere, né? Hoje, então, quando a gente está vendo já algumas experiências, né, nos Estados Unidos principalmente, no Brasil também temos já de privatização das prisões, né? Então a gente vê também o grande mercado que tem aí, né, por trás do próprio cárcere como instituição. Então o crime ele tem essa importância de levar a uma maior especialização do sistema, né? E, ao mesmo tempo, fazer esse papel de luta antissediciosa que eu estava comentando. Então, eu segrego a sociedade, né, a classe trabalhadora, entre criminosos e não criminosos. Né? Você cria aí duas castas diferenciadas. Exatamente, duas castas rotulados. Que deveriam se unir, né? Ambos são trabalhadores, mas que não se identificam entre si, né? E, além disso, tem todo o discurso que é legitimado, né, quando eu tenho uma sociedade com crime. Por exemplo, a grande vigilância que a gente tem hoje, né, tá super em moda, até mesmo restrição de direitos. Então, eu aceito que, por exemplo, eu tenho que andar em carro blindado, ou que eu tenho que ter uma cerca elétrica, né? Então, eu estou reprimindo um pouco o meu direito. Está dando mão da tua liberdade. Da minha liberdade. Dessa dita segurança. Dita segurança. Né? E todo o mercado que tem de segurança privada, né? Se a gente pensar também aí... Sim. Todo um mercado tem interesses econômicos, na verdade, embutidos nessa discussão. Sim, com certeza. E até interessante, né? Quando a gente pensa em interesses econômicos, é fácil a gente observar, quando a gente tem crise econômica, a primeira saída, em geral, que os estados querem dar é guerra, né? Pode ver, as grandes guerras que a gente teve sempre foram em momentos de crise. Porque a guerra dá muito dinheiro, né? Move uma indústria... A indústria bélica é monstruosa. Bilionária, né? Então é interessante, né? Só que, claro, né, eu sempre brinco com meus alunos. Ninguém chega para você falando, olha, eu quero puxar o seu tapete. Ninguém chega falando isso, né? Então sempre precisa de um discurso para legitimar. E o discurso é sempre esse, né? Seja o que a gente tem aqui no Brasil de moralidade, enfim, né, que o criminoso realmente tem que ser afastado. Seja para, como a gente vê lá nos Estados Unidos e na Europa, né, esse discurso antiterrorista, então, o que a gente vai chamar de direito penal do inimigo, né? Sim, eu separo uma certa classe, né, para dizer, então agora qualquer árabe, né, qualquer descendente de países lá árabe, já é visto como inimigo, né? Não preciso... Sim. O direito penal do inimigo é exatamente essa situação, eu não tenho como tratar. Então, ele é meu inimigo, ele já fica ali separado para esse fim. Exatamente. Então, eu segrego. E aí, para justificar uma guerra, né, é interessante a gente pegar o paralelo do que tem acontecido hoje, né, com o Estado Islâmico e tudo, com o que aconteceu mesmo nos discursos fascistas nazistas, que era essa mesma ideia. Eu separo um grupo, né, então, no caso da Alemanha nazista, toda a culpa é dos judeus, porque a Alemanha está em crise, quem tem um pouco mais de dinheiro? Judeu. Né? Que eram os banqueiros, era o pessoal que estava um pouquinho melhor, comerciante. Conclui. Então, a culpa da crise é deles, né?
E é muito mais fácil. Eu falo que o ser humano tem essa visão maniqueísta, a gente tem que estar sempre brigando contra isso, né? Porque tem que a gente ter uma visão crítica a essa situação. Exato, porque a nossa tendência primeira é maniqueísta, né? É acreditar em heróis e vilões. Né? E, Sim, na verdade, desde tudo a é muito infância, complexo. né? O ser humano é movido por essa visão. Exato, a gente é moldado, né? Para ter essa ideia. E, na verdade, é mais complexo, né? Não tem como ter essa polarização tão clara, né? Tá certo. Roberto, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Quero muito agradecer a tua presença aqui conosco. Obrigada, Marcela, agradeço pela oportunidade. Convido você aí para o lançamento do nosso livro, então, dia muito 29, obrigado, irei, lá com na certeza. Livraria da Vila. Muito obrigado. Será muito bem-vindo. Será um sucesso, com certeza. E a você que nos assiste, continue a nos acompanhar nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.